Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Maria Dirce Gontijo e nessa aula nós vamos retomar o tema transformações e permanência nas trajetórias dos grupos humanos. Não é isso, professora? Sim, Bruno, isso mesmo. Bom, o nome da aula, o tema da aula, né, é enorme, né? Mas, na verdade, porque como o PET, né, ele engloba, né, um tema que é do nosso currículo Referência Minas Gerais, da nossa BNCC, várias transformações e permanências que você pode estar estudando isso em vários setores da nossa sociedade, tá? E hoje aqui vai ter, né, um pouquinho de cada coisa, mas na verdade a gente vai estar tratando mais da questão, né, familiar, né, e da questão da natureza, né, do que a gente pode estar fazendo aí para estar melhorando isso daí. A habilidade que foi trabalhada, né, como você já assistiu minhas aulas aí, foi a habilidade 1, né, e que na verdade nessa aula eu foquei muito a questão da família, a família antiga na comparação com a família agora, né, na modernidade, o que foi mudando, né, dentro desses setores da alimentação, no lazer e assim por diante, tá? Bom, mas para começar, né, o PET, ele trouxe lá, né, para você um texto, né, que fala sobre uma senhora que contraiu o Covid, né? E aí, então, um texto muito bacana e que eu fiz um recorte para estar trazendo aqui para você hoje, tá? Porque, né, não tinha como trazendo o texto, né, no todo. Aí, Bruna, você poderia ler o texto para mim, por favor? Vamos lá? Família em BH celebra cura de idosa contaminada com Covid-19. Depois de ficar internada por causa do novo coronavírus, a aposentada Maria Augusta Viriato, de 65 anos, está curada. A ida para casa foi uma alegria e tanto. Dona Maria Augusta estava cumprindo as orientações de isolamento social, mas mora com 2 filhos e pode ter sido contaminada durante a visita de algum vizinho. Bom, gente, o texto, então, né, em si, ele traz falando de uma pessoa que era, né, de risco, né, para estar contraindo a doença, que ela tomou todas as precauções, mas infelizmente ela pegou, mas o felizmente é que ela foi curada, não é isso? Bom, aí eu pergunto para você, então, né, qual que foi, né, que é o título do texto, tá certo? Foi, né, família em BH celebra cura de idosa contaminada com Covid-19. Esse texto, realmente, ele saiu num jornal aqui de Belo Horizonte, tá? Qual que é o assunto principal que está tratando esse texto, né? Esse texto, ele traz para nós, né, falando que a senhora foi contaminada, né? Ela já era uma pessoa idosa, mas que ela ficando lá no hospital, ela foi curada e que hoje os familiares dela estavam tendo a satisfação dela estar retornando, né, para casa, tá? Trouxe uma imagem aqui, né, só para ilustrar mesmo, né, de a satisfação das pessoas, tanto dos médicos, das enfermeiras, né, e da família dela estar retornando para casa. Bom, aí eu faço uma pergunta para vocês, que já está muito batido isso, mas na verdade, né, eu acho que vale a pena a gente estar reprisando, né, Bruna? Sempre lembrando isso, né? E para você aí tá ajudando a cuidar da sua avó, do seu avô, dos seus pais, é interessante isso. Quais então que seriam, né, as principais medidas para a gente estar evitando, né, ser, né, contaminado ou para combater esse vírus? Bom, eu diria para você que a primeira coisa, né, uma das coisas que são fáceis é você lavar a mão sempre que for necessário. E o que, né, sempre é necessário? Se você tossir, se você espirrar, quando você vai ao banheiro, ou se você tem um animalzinho aí de estimação, você brincar com ele, ou se você, né, colocar a mão em determinado local, que você achar que alguém pode ter sido, né, ter contaminado aquilo ali, corre, né, e lava as mãozinhas aí para estar evitando você ficar doente e também estar passando essa doença para outras pessoas. Usar sempre o álcool gel, não é isso? E o uso de máscara e do isolamento também, né? São contenções sociais aí que se fazem necessários nessa pandemia, não é isso? O álcool, né? Lembrando que é um produto perigoso de manusear, então tome bastante cuidado, não chegue perto, né, com fogo, esse tipo de coisa, tá? Manter distâncias que se apresentam, né, com sintomas como tosse, coriza e febre.
tá? Isso daí, a gente sabe que, né, você está aí no isolamento social, mas se tem alguém, procure estar isolando. E, por último aqui, também que é, né, uma coisa que você pode estar fazendo, que se você tossir, se você espirrar, né, e tal, cubra com o braço, né, e depois vai e lave esse braço, né, ou tampe com um lenço descartável, mas sempre lembrando que depois você precisa de fazer essa higienização. Aí tem um texto aqui agora que a gente vai entrar, né, essa atividade aqui é da semana 1, né, a atividade 2 da página 59. Aí é um texto e que eu gostaria que a Bruna me ajudasse. Vou ler. Antigamente, o modo de vida de muitas famílias eram bem diferentes da atualidade. A maioria dos pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e dos afazeres domésticos, como cozinhar, cuidar dos filhos e lavar roupas. Esse trabalho era feito manualmente em tanques de pedra ou cimento. Porém, algumas mulheres lavavam as roupas nas margens dos rios ou córregos. Continuação do texto. Era um trabalho árduo, mas também um momento de socialização e união das mulheres lavadeiras que lavavam sua roupa em meio a uma cantoria. Bruna, esse texto, né, é um texto muito bacana, ele tá lá, ele foi adaptado, tá? Porque ele é maior, então eu fiz recortes para estar trazendo aqui, mas ele tá lá no PET, né, na íntegra. E é um texto muito interessante porque ele fala da condição, né? Ele tem vários assuntos aqui. Ele fala da condição da família, da condição da mulher, né, de como que era esse trabalho, né, no passado, tanto que era difícil, porque a gente não tinha as coisas que a gente tem hoje favorecendo, né, as nossas vidas, né? Mas mesmo assim, era um momento de socialização, quando elas iam, né, para a beira das margens dos rios, dos córregos, lavar roupa, era um momento de socialização. E eu vou falar com vocês, né, que na minha idade eu já vivenciei isso com minha mãe, tá? Quando eu era muito criancinha, minha mãe ia lavar na beira lá do córrego e eu né, me levava, e era uma coisa muito interessante mesmo, que a gente brincava enquanto elas trabalhavam. Bom, aí eu faço, né, essa pergunta. Quais benefícios os aparelhos domésticos, né, como a máquina de lavar, o liquidificador, o micro-ondas, né, e outros que a gente tem vários por aí hoje em dia, né, trouxe de benefício para nós? São muitos. Um deles, claro, que é a maior facilidade, não é isso? Que a gente tem na execução das tarefas de casa, né? Tanto as tarefas, né, que podem ser feitas por mim ou por meu marido, por meus filhos e tal. A facilidade, ela veio com essas tecnologias. Economia de tempo, né? Porque enquanto, por exemplo, eu estou lavando uma roupa na máquina, que no passado não me permitia isso, eu posso estar fazendo outra coisa. Eu faço muito isso. Eu coloco minhas roupas na máquina e vou fazer a aula para estar aqui, né, falando com vocês como eu estou hoje, tá? A praticidade dos eletrodomésticos, né, isso que cada dia tornaram-se mais práticos, né, porque eles na modernidade, na verdade, eles tornaram-se o quê? Fáceis de serem manuseados, não é isso? E o caso prático que eu trouxe aqui mesmo é você, né, se eu gastaria, por exemplo, 1 hora para fazer um arroz, hoje você vai no micro-ondas, você faz o arroz em 10 minutos, né? E coisas também, outros pratos sofisticados também, né, em muito pouco tempo. Aí aqui tem, né, gente, é uma outra atividade que é do Fique Ligado. Na verdade, o professor que fez o PET, ele nem colocou número nessa atividade, mas está lá na página 60, que seria a organização do trabalho antigo com o trabalho atual. O trabalho antigamente, né, ele era, de certa forma, dividido por sexo, tá? Eu não estou nem falando lá na época das tribos indígenas, que lá era muito visível isso, tá certo? Mas mesmo entre nós, né, há 20, 30, 40 anos atrás, eu, enquanto mulher, tinha minhas obrigações e o homem tinha as obrigações dele ali dentro da casa. E que hoje a gente quase já não vê esse tipo mais de separação, tá? O trabalho era quase todo feito manual, como eu já coloquei, inclusive a questão de lavar roupa, a gente lavava tudo manualmente e usava muito, né, animais para estar ajudando a gente a fazer esse trabalho, seja no campo, seja para ajudar no transporte, né, e assim por diante. Então, e outra coisa que eu fecharia aqui, que o trabalho era extremamente precário e com longas jornadas de trabalho. Basta ver na época da Revolução Industrial, que é um assunto que vocês vão estar vendo isso lá, né, no 8º ano, quando vocês chegarem lá, tá?
E o trabalho atual? Hoje quase não existe essa divisão, porque a gente já consegue fazer, né, Bruna? Hoje o mercado abriu para nós, mulheres, e que foi muito bacana. As ferramentas e marcas se desenvolveram muito, facilitando a nossa condição de trabalho. Por quê? Porque houve o quê? Um grande avanço tecnológico, como eu já coloquei. E isso, então, né, favoreceu o desenvolvimento do trabalho e, claro, que facilitou a vida nossa também, enquanto trabalhadores. Por exemplo, aula. Se não fosse computador, eu ia gastar 5 dias para fazer uma aula. E a gente gasta 2, 3, né, Bruno? É em média isso, mais ou menos, tá? Aí tem um texto aqui, que já é da atividade da semana 2, que eu gostaria que a Bruna lesse para mim. Vamos lá. Texto. Em muitas famílias, a mãe saía de casa para trabalhar. Colocou outras alternativas para cuidado com os filhos e, em muitos casos, assumiu a liderança do núcleo familiar. Os próprios elementos de lazer das famílias sofreram alterações. A máquina fotográfica antiga foi se sofisticando e hoje já está sendo substituída por celulares, tablets e outros aparelhos sofisticados. Um texto também que foi adaptado, tá, gente? Porque o texto, claro que ele fala muito, eu fui picando o texto aqui, mas o texto ele traz, né, um monte de informações pra gente aqui que a gente vai estar fazendo agora as atividades em cima dele, tá? Qual que é a importância de valorizar o trabalho realizado pelas mulheres? Né? Essa importância, ela é muito grande, né? Porque, na verdade, as mulheres, elas têm, de certa forma, uma dupla jornada de trabalho. Mas eu diria que por muito tempo, nós, mulheres, nós fomos proibidas de exercer determinadas atividades, né? Tem várias atividades que, se eu for citar aqui, são inúmeras, né? Mas você aí pensa e depois a gente pode estar discutindo isso melhor, ou você discutir isso melhor lá com o seu professor lá na escola, quando vocês retornarem, tá? Mas o que foi muito bacana, né, Bruna, é que as mulheres, né, as mulheres guerreiras aí do passado, elas começaram a fazer movimentos, manifestações, né, e com essas lutas, então, elas conseguiram, né, ter direito a sair de casa para trabalhar e, claro, que também há direito ao voto. A partir do momento, então, que elas começaram a exercer esse processo de cidadania, que é o votar, né, claro que os campos foram abrindo, né, para nós, tá? E hoje, nós mulheres, na grande maioria, a gente tem mulheres, né, grandiosíssimas aí na nossa história, que fazem a história realmente, elas se destacam em quase tudo que se propõe a fazer, né? Porque, na verdade, nós mulheres, nós somos bastante metódicas, né, em tudo que a gente se propõe a fazer. Não desfazendo de vocês, né, de vocês homens e tudo, porque, claro que a gente não quer, tudo equiparado, né, gente? Cada um tem que fazer o que você precisa fazer, mas sem discriminação de uma parte nem de outra. Mas só falando, então, que essa luta, né, ela vai continuar, porque uma das coisas que ainda nós não temos é a equiparação salarial, tá? Na verdade, em serviços públicos a gente não vê isso, mas em serviços privados é muito comum, né, mulheres ainda ganharem menos do que, né, os homens fazendo o mesmo tipo de trabalho. Então, essa luta precisa ser, né, ser continuada, tá? Agora eu quero que você observe essa imagem aqui, que é muito bacana, né? E uma imagem interessante que você deve conhecer várias dessas brincadeiras que estão propostas aqui nessa imagem. Mas aí eu te faço a pergunta, né? Você conhece alguma dessas brincadeiras? Você conhece, Bruna? Conheço todas e brinquei com todas. Sério? Olha que coisa bacana, né, gente? Porque realmente, assim, eu não tenho umas aqui que são mais modernas, eu não brinquei não, tá? Mas assim, né, o pular corda é muito comum, a bolinha de gude era muito comum, hoje em dia a gente quase nem vê mais, né? Mas vamos então aqui, né? Aí tem o aquele pula ali, que esse aqui eu não sei nem como que chama. Como é que chama, Bruna? Eu acho que o nome era pogobol. É uma coisa assim assim mesmo, sim. O peão, né, e o papagaio, que também pode ser chamado de pipa, né, que é muito comum agora, nessa época agora, então, que os ventos estão, né, bons para soltar pipa, a gente vê muita criança brincando. Mas lembrando que não brinque em locais, né, que tem as fiações da CEMIG. Vai para local longe, né, isso quando puder sair de casa também, não é isso? Aí o seguinte, esse quadro, gente, eu coloquei aqui em cima
do que eu brinquei. A Bruna já respondeu que ela brincou com todas. Eu, por exemplo, né, hoje eu vejo que o mais comum é o pular corda, o soltar pipa, brincar de boneca, de amarelinha, que toda escola quase tem uma amarelinha desenhada no chão, né? O pique-pega e a peteca. A bolinha de gude e o roda-peão é um que eu sinto falta de ver as crianças brincando hoje, né, com esses brinquedos. Mas claro que depende do local que você está, da localidade, do costume que você tem. Não é isso, Bruna? Bom, essa parte aqui, gente, é uma atividade que tem lá no PET e eu trouxe só para te lembrar, tá? Porque não tem nem como eu estar resolvendo. Mas o professor que escreveu o PET, ele pediu que era para você fazer uma pesquisa, tá certo? E fazer um cartaz sobre a questão das formas de lazer do passado e do presente. Se você fez, guarde o cartaz aí, porque em breve, as aulas voltando, você leva, né, para o seu professor. Se você ainda não fez, né, Bruna, essa pesquisa, ainda dá tempo. Vai lá, pesquise e faça essa comparação, que é uma coisa bem legal aí, e leve lá para o seu professor ou para a sua professora quando vocês retornarem. Aí, Bruna, você lê para mim, por favor, aqui as mudanças na alimentação ao longo do tempo? Claro! Era comum as famílias criarem animais e plantarem verduras, legumes e folhagens em seus quintais para servirem de alimentos. O próximo. Infelizmente, isso foi quase que totalmente substituído por produtos industrializados. Seguinte, a geladeira chegou a muitas residências e as pessoas passaram a comer alimentos pré-cozidos, enlatados e industrializados. Um alimento que passou por muitas mudanças positivas foi a água. Muito legal, né, gente? Muita informação aqui também nesse texto. Aí eu faço a pergunta para você. Quais foram as mudanças positivas e negativas que aconteceram na nossa alimentação ao longo do tempo? Vamos preencher junto esse quadro aqui sobre a nossa alimentação, Bruna? Era um quadro, né? Mas aí ele transformou aqui, né, numa... Dá pra gente ver as colunas. Mas, mas aí tá em colunas, isso, Bruna. Então, gente, ó, as mudanças positivas. Hoje em dia, todo mundo tem aumento, né, fartura de alimento, né? Você vai no supermercado, você acha o que você quer. Então, assim, isso daí melhorou demais a produção, a variedade de frutas e verduras que a gente tem. Em contrapartida, a oferta de alimentos ela é tão grande, né, e variada, que às vezes permite o desequilíbrio da nossa alimentação, porque a gente compra coisa e come coisa que não precisava. O encanamento e o tratamento da água é extremamente positivo, como eu coloquei. Infelizmente, a gente ainda tem regiões, né, que lá principalmente no norte e nordeste, né, que ainda essa água tratada não chegou lá, porque ela traz várias doenças. E uma mudança positiva é a questão da nossa alimentação saudável, que a gente pode fazer um balanceamento com a grandiosidade que tem, fartura, né, de frutas e legumes e verduras. E claro que um negativo é a questão dos produtos industrializados, que a maioria das crianças prefere esses produtos em contrapartida lá, né, de comer uma cenoura, né, uma vagem, um legume, uma fruta, tá? Aí, bom, você lê para mim rapidinho esse texto aí também, adaptado? Vamos lá. Como era a vida dos povos indígenas brasileiros? Cada povo indígena tinha seus próprios costumes e modos de vida quando os portugueses chegaram ao Brasil. Os tupinambás eram um povo que tinha como língua predominante o tupi-guarani. Uma aldeia tinha de 4 a 8 malocas, que abrigavam pelo menos 3 núcleos familiares. Beleza. Eu vou continuar aqui, ó. Eles tinham um jeito de vida totalmente diferente, que eles tinham um jeito artístico e que o texto aqui fala, o texto está lá no PET de vocês e vocês dêem uma olhada melhor. Aí eu faço uma pergunta: quais eram as características dos povos indígenas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil? Bom, existiam inúmeras etnias com diferentes línguas e costumes diversos. Eles banhavam frequentemente no rio, inclusive é uma herança que nós tivemos deles de tomar banho todos os dias. Pintavam o corpo e se enfeitavam com adornos feitos de penas. E as aldeias eram cercadas por paliçadas, que eram as espécies de lanças. As mulheres preparavam os alimentos, enquanto os homens, né, faziam a parte externa, que era guerrear, caçar né, entre outros, fazer a vigília da tribo e assim por diante. A nossa aula então chegou no fim, tá? E aí eu espero vê-los em breve já com o quarto PET.